Olha só com quem que eu estou conversando aqui hoje. Ele que é escritor, professor e já mais de 40 anos dedicado à comunicação. São mais de 30 livros dedicados à comunicação e eu não estou falando só no Brasil. É livro no mundo inteiro falando sobre comunicação. Eu estou falando com o araraquarense Reinaldo Polito. Tudo bom, Isso. Reinaldo? Muito bem, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com você. Pô, o prazer é meu, muito importante falar com uma figura tão expressiva no mundo da comunicação como o Reinaldo Polito, né? Na verdade, a minha vida toda foi dedicada à causa da comunicação. Eu ministro cursos de oratória há 45 anos. Como você disse, eu tenho 34 livros publicados, sempre sobre a arte de falar em público, e é uma forma muito positiva de ajudar as pessoas. Esses livros já venderam mais de 1.500.000 exemplares e foram publicados para distribuição em 39 países. Então, é uma realização da minha vida. Tudo aquilo que eu aprendi com os meus estudos, com as minhas pesquisas e com a prática de todos esses anos, poder passar essas informações para que as pessoas possam se comunicar melhor. Excelente. E, Reinaldo, o senhor nasceu em Araraquara e depois que o senhor veio para São Paulo, né? Quando que o senhor veio para São Paulo e o que motivou essa vinda para cá? Foram dois momentos. Eu nasci em Araraquara e vim para São Paulo. E com menos de 2 anos de idade, morando aí no Tatuapé, que é vizinho, a casa que eu morava pegou fogo, eu fui vítima desse acidente. Eu passei por queimaduras de 3º grau, meses hospitalizado, e um tratamento muito delicado, porque eu fiquei mudo como consequência, eu não falava mais nada, e só depois de algum tempo voltei a falar totalmente gago. E os médicos que orientavam no tratamento das queimaduras, eu não sei que tipo de conhecimento eles tinham a respeito do assunto, mas orientaram os meus pais, dizendo o seguinte: olha, vocês estão preocupados com a gagueira do menino? Por que vocês não ensinam uns versinhos infantis? Porque dizia o médico, assim como o cantor, que é gago, não gagueja quando canta, também o ritmo, a cadência da poesia, isso pode melhorar a comunicação do menino. Me ensinaram lá as poesias, os versinhos, eu não sei se foi isso que resolveu o problema não, mas a gagueira desapareceu. Aí voltamos lá para Araraquara, porque tinha queimado a casa aqui. E lá no curso primário, nas festinhas comemorativas, nas festinhas de final de ano, eu comecei a fazer aquilo que tinha aprendido durante o meu tratamento, recitar as poesias diante dos coleguinhas. Então, os coleguinhas aplaudiam, os professores incentivavam, e provavelmente foi aí que eu tomei gosto pela comunicação. E morei em Araraquara até os meus 21 anos, e depois disso eu vim para São Paulo, completar os meus estudos. Olha só que interessante. E deixa eu perguntar uma coisa. O senhor começou no mercado financeiro, pelo que eu sei. E depois que o senhor foi para a área da comunicação, tô certo ou não? Tá certo. Eu comecei cedo no mercado financeiro, eu tinha 22 anos de idade, e aí eu tive a felicidade de conhecer o professor Oswaldo Melantônio. Eu fui levar um amigo que era muito tímido, porque fiquei sabendo que tinha uma escola em São Paulo do professor Oswaldo Melantônio, na rua Bela Sintra, e que era uma escola muito boa para ajudar pessoas que queriam perder a inibição. Então eu falei para esse meu amigo, falei, olha, tem uma aula de apresentação gratuita, vamos lá, você não tem compromisso nenhum. E ele, como queria muito resolver o problema, foi comigo, mas ele era tão tímido que resolveu não ficar. E eu, que não tinha nenhum interesse no assunto, na verdade, eu nem sabia que isso existia, quando eu conheci o professor Melantoni, a escola dele, a didática dele, eu fiquei encantado com aquilo. Eu me lembro que eu cheguei em casa, virava de um lado, do outro lado, porque eu não me conformava como é que podia existir uma atividade como aquela, bonita como aquela, e eu não ter conhecimento. As minhas turmas eram às quartas-feiras, mas eu ia praticamente todos os dias. Aí o professor dizia, Polito, sua turma é quarta-feira. Falava, professor, deixa eu ficar no meu cantinho, eu não quero nem participar da aula, só quero observar. E ele, observando, vendo esse brilho nos meus olhos, percebeu que estava ali um professor de oratório em potencial, novinho ainda, me convidou para ser o assistente dele, eu tinha 24 anos, fiquei na escola do professor Melantoni durante 7 anos,
aprendendo com ele, dando as aulas, me tornei professor da escola, e a partir daí, hoje já são 45 anos. Mas eu desenvolvi, Vitor, as duas atividades simultaneamente. De 1975 a 1985, eu dava aula à noite e nos sábados pela manhã e trabalhava durante o dia no mercado financeiro. E só que a minha paixão pela oratória era tão grande, tão grande, tão grande, o entusiasmo era tão envolvente, que eu fiz umas contas, cheguei à conclusão de que se eu deixasse o mercado financeiro, onde eu era bem remunerado, e eu tinha um futuro promissor, tinha tudo nas mãos ali naquele mercado financeiro, era um profissional muito reconhecido, eu ganharia metade do que estava ganhando, mas seria a pessoa mais feliz. Então, saí do mercado financeiro para me dedicar exclusivamente às aulas de oratória, sabendo que ganharia menos, mas que eu seria a pessoa, com certeza, mais realizada na minha atividade profissional. E a gente pode verificar isso de fato pelo resultado, por tudo que o senhor conquistou e alcançou até hoje, né? Justamente, com certeza, muito mais realizado e muito mais conquistas aí no mundo da comunicação, né? E aconteceu um fato muito curioso, Vítor, porque eu saí mesmo com essa intenção de desenvolver o meu trabalho sem me preocupar muito com o dinheiro que pudesse entrar. Mas uma semana depois que eu estava nesse voo solo, uma grande empresa de consultoria e auditoria aqui de São Paulo me contratou para ministrar 5 cursos para os sócios e gerentes. E aquilo foi mais ou menos o salário que eu teria em 6 meses da minha atividade lá no mercado financeiro. Então, saí sem essa intenção de ganhar dinheiro, mas com essa dedicação exclusiva, os negócios começaram a aparecer rapidamente e aí alavancou. Eu consegui, ao longo desses anos todos, construir a maior estrutura para o ensino de expressão verbal do mundo, que é essa que fica perto do seu escritório. Eu estou conversando aqui antes, nos bastidores aqui com o mestre Reinaldo, né? Comentei que eu moro aqui na Vila Monumento, na região da Vila Monumento, e fica próximo ao Instituto, né? Aqui do Reinaldo Polito, e um instituto fantástico, uma estrutura fantástica, né? E agora, claro, até pela situação que nós vivemos e nos encontramos, tudo agora passou para o online, né, mestre? Tudo. Eu já tinha cursos online gravados, até eu e a minha filha Raquel Polito, que faz o trabalho junto comigo, nós fomos homenageados pela Hotmart por termos ultrapassado 2 milhões de faturamento nos cursos online. Então, realmente muito bem sucedidos. E com a pandemia, nós intensificamos os cursos remotos. E até eu comentava com você que, num primeiro momento, as pessoas ficam um pouco resistentes, mas remoto, eu queria presencial, olho no olho, porque isso aqui funciona, etc. Mas aí acabam descobrindo que o curso remoto, ele é muito mais eficiente, porque eu consigo transmitir mais teoria, eu consigo dar mais exercícios, eu consigo fazer mais gravações, mais avaliações, e o resultado é sempre muito melhor. No treinamento presencial, por exemplo, eu consigo fazer, no máximo, 3 ou 4 gravações de exercícios dos alunos. No treinamento online, eu chego a fazer 10, 12, 15 gravações. Então, o resultado prático é muito mais eficiente e aparece muito mais rapidamente. Agora, mestre, eu fiquei curioso aqui com uma coisa, que é o seguinte. O senhor comentou que tinha um amigo que era muito tímido, e quando o senhor era criança, quando teve a questão lá do incêndio na sua casa, né, que o senhor sofreu ali com um período ali de gagueira, né? O senhor chegou já a trabalhar ou trabalha hoje com os gagos e com os tímidos? Não, tímido sim. Tímido é o pão nosso de cada dia. Mais de 80% das pessoas que me procuram por causa de timidez, porque tem medo de falar em público, porque são pessoas muito envergonhadas. Então, eu resolvo isso aí das minhas aulas até com uma certa facilidade. Gagueira, não. Gagueira eu mando para fonoaudiólogo. E a única pergunta que eu faço para quem me procura com questões de gagueira é: se você estivesse na sua casa, sozinho, com tudo fechado, e você fosse falar, você iria gaguejar, mesmo sabendo que não tem ninguém ouvindo? Não, aí não. Então, é um caso emocional e talvez você adquirindo mais confiança, mais segurança nas suas apresentações, isso pode resolver. E, em muitos casos,
foram, se não superados, pelo menos amenizados. Agora, se ele está gaguejando, mesmo sozinho, aí é uma questão que só um profissional mesmo da fonoaudiologia que poderia tentar resolver. E voltando um pouquinho mais para o passado, né? O que que seus pais eles faziam, né? De alguma maneira eles te influenciaram no mundo da comunicação? Não, não. Ninguém trabalhava com comunicação, embora fossem bons comunicadores à maneira deles. Por exemplo, a minha mãe está viva, tem 93 anos, mora comigo, sempre morou comigo. Ela é uma pessoa muito agregadora. Ela, todos os dias, ela fala com todos os netos, com todos os bisnetos, liga para todo mundo, interage com todo mundo, fica sabendo de tudo aquilo que está acontecendo. Então, mesmo com essa idade, ela vai tomando conta da família e tem, assim, uma comunicação que faz com que as pessoas que têm um problema recorram a ela para que ela dê algum conselho, pelo menos ouça. Então, é uma comunicadora de primeiríssima qualidade. Aprendi com ela, por exemplo, desde garotinho, que quando eu estava perto de pessoas, principalmente pessoas estranhas, não tinha que ficar falando, para, desmancha esse bico, por que é que você está com cara feia? Então, fui, desde garotinho, aprendendo com ela que a comunicação facial era importante e que isso poderia estabelecer um relacionamento muito mais próximo dos meus contatos. Agora, eu vi uma história, né? O senhor contando ali que um determinado momento o senhor resolveu ali fazer um anúncio no jornal e aí começou a fazer umas contas de algumas coisas que você tinha posse, falou assim, olha, vou vender isso aqui para justamente poder fazer um anúncio no jornal e divulgar o meu curso. Foi nesse momento aí que o senhor começou a empreender de fato? O empreendedorismo ele já começou no instante em que eu me dediquei exclusivamente à minha escola. Já vinha fazendo o trabalho antes, mas quando me dediquei, aí é como você saltar de paraquedas e ele tem que abrir, não tem jeito, não tem como ficar lá em cima. Mas é até uma das... Eu escrevo para o UOL, eu escrevo lá há 14 anos, eu sou o mais antigo colunista do UOL na área de economia, carreira, comunicação e comportamento. Eu escrevo na Jovem Pan, no UOL é toda terça-feira, na Jovem Pan é toda quinta-feira, eu escrevo no Diário de São Paulo, todo domingo tem texto meu lá, e na revista Vida Simples. A revista Vida Simples, que deve ficar pronta hoje, eu conto exatamente essa história sobre essa questão que você está levantando. O que aconteceu? O curso estava indo bem, eu já formava as minhas turmas, mas eu cheguei à conclusão que existia um teto, eu não conseguia furar aquela bolha, era sempre do mesmo tamanho, por mais que eu me dedicasse, era sempre do mesmo tamanho. Aí eu cheguei à conclusão de que se eu quisesse crescer um pouco mais, eu precisaria fazer um bom investimento em publicidade. Mas onde é que estava a grana? Não tinha dinheiro. Aí eu fiz umas contas, peguei o valor do telefone, porque telefone era algo que valia muito naquela oportunidade, tanto que você declarava no imposto de renda o aparelho de telefone, era muito caro. Eu tinha o apartamento que eu tinha comprado, eu tinha um carro, eu somei as coisas todas, falei, eu vou arriscar numa campanha publicitária pesada, se por acaso não der certo, eu vendo essas coisas que eu tenho, eu não quebro, começo de novo, tudo bem, pelo menos eu vou sentir se valia ou não a pena fazer esse investimento. Aí somei, liguei, porque eu não tinha estrutura, liguei para uma agência de propaganda e ditei o texto que eu queria publicar. Eu falei que eu queria publicar num caderno, no primeiro caderno, numa página nobre, página ímpar, que era muito caro, e um anúncio de bom tamanho. Então, anotaram, fizeram. No domingo pela manhã, cedinho, eu levantei, fui até a banca para comprar o Estadão, né? Abri o Estadão, estava lá no primeiro caderno, página ímpar, anúncio grande, curso de expressão verbal. Só que eles escreveram expressão com S, ao invés de escrever com X. Mas aquilo foi desesperador. Eu não sabia onde enfiar a cara. E as pessoas ainda ligavam tripudiando. Ah, escuta, vocês ensinam a falar, mas ensina a escrever também ou só falar? Então aquilo me deu uma vergonha, eu não sabia onde enfiar a cara. Eu confesso que o desespero foi tão grande, eu me senti tão envergonhado que cheguei até a pensar em desistir. Aí, na segunda-feira, liguei para a agência de publicidade, expliquei o caso, eles concordaram que o problema era deles, eles que tinham cometido o erro, e se comprometeram a fazer o mesmo anúncio
no mesmo local, sem custo nenhum. E aí corrigiram. E aí foi o seguinte, embora tenha saído com erro, mas mesmo assim eu tive uma procura muito grande para o curso. E eu que tinha reservado dinheiro para fazer o investimento em um anúncio, eu acabei fazendo 2 anúncios com o mesmo dinheiro. Isso foi maravilhoso. E aí aconteceu um outro fato muito curioso. Coincidentemente, eu fiz uns outros anúncios menores e conseguiram errar o número do prédio. O número da casa onde eu funcionava a minha escola era 2226. E eles colocaram 2236. Eu reclamei, fizeram o anúncio de novo. Eu fui na casa do vizinho e falei, olha, se por acaso aparecer alguém aí falando em curso de expressão verbal, é aqui na casa de baixo. Então, foi mais uma forma de fortalecer a minha publicidade. E a partir daí, eu tomei uma decisão na vida, durante muitos anos, 90% da minha receita líquida eu aplicava em publicidade. Então, fazia aqueles anúncios de página inteira do Estadão, da Folha. Era uma coisa que impactava muito. Imagina, você abre o jornal, página 5, página 7, aquele anúncio de página inteira, leva um susto com aquilo, né? Imaginando que seria assim uma escola extraordinária. Na verdade, eu estava investindo tudo porque eu cheguei a uma conclusão pessoal que se o nome da minha escola e o meu nome fosse muito bem projetado, eu iria garantir o sucesso e o futuro do meu curso. E não encontrei uma pessoa sequer que dissesse naquela época que eu estava certo. Não, não faz isso, imagina, está errado. Até o meu ex-professor me chamou e falou, olha, está agindo errado, o anúncio ele tem que ser menor, você não pode gastar tanto. Mas eu, contrariando todas essas sugestões, esses aconselhamentos, eu fiz aquilo que achava que estava certo e realmente deu resultado. Você sabe que eu encontro pessoas hoje, olha, isso aconteceu há mais de 30 anos, pessoas falam, nossa, Polito, me lembro daqueles anúncios que você fazia de página inteira em jornal. Então, é uma coisa que ficou na mente das pessoas desde aquela oportunidade. Ficou marcado, né? E é interessante pensar nisso, que pessoas até hoje se lembram do seu nome, se lembram do curso justamente por conta daqueles anúncios. Uma ação aí extremamente importante para o seu empreendimento. Muita ingenuidade, viu? Tem que ser ingênuo para fazer isso, porque se fosse hoje, eu não faria. Com a minha experiência toda, eu começo a fazer conta, cálculo, não vai dar, isso aqui vai ser difícil, nossa, isso aqui não, isso é muito arriscado. Então, aí você fica mais medroso e começa a jogar atrás, a coisa não anda. Então, o empreendedor ele precisa ter uma certa ingenuidade, porque senão não vai, não. Eu acho que precisa ter esse jogo assim no dia a dia do empreendedorismo, né? Se a gente também planeja muito, fica ali contando tudo que a gente vai fazer no papel, acaba te travando, dá medo e você não vai para frente, né? Os problemas vão aparecer, você planejando ou não, os problemas vão aparecer. E aí você aprende que, à medida que eles vão surgindo, você se obriga a encontrar uma maneira de contornar. Você tem que encontrar forças, você tem que encontrar energia, você tem que encontrar motivação. E quando você está só analisando no papel, você não tem essa energia, você não tem essa premência, não tem essa motivação. Então é preciso acontecer. Por exemplo, os meus textos, né? Essa semana foram 5 textos que eu publiquei. Se eu começar a pensar, vou ter que produzir 5 textos com temas diferentes e que sejam atraentes e que possa agradar, etc. Tem texto meu que chega a ser lido por 400 mil pessoas, imagina a responsabilidade que é isso. Se eu começar a pensar antes, eu vou falar, não dá, eu sou incompetente para fazer isso. Então eu sento na frente do computador, tela branca, cabeça vazia, e aí você vai, pensa numa coisa, pensa em outra. Aí as sinapses vão ajudando. De repente você encontra, e às vezes demora, meia hora, 40 minutos e não vem nada. Aí pega um fio da meada, depois que veio a ideia, aí o texto, depois de tanta experiência escrevendo, aí ele sai com muita facilidade. Então, é preciso, às vezes, você se jogar numa determinada atividade, numa determinada aventura, para que você possa encontrar forças de superar aquilo que vem. Por isso que muita gente hoje fala, estou com um problema, não vejo saída, estou com um problema. Calma, vai insistindo, insistindo. Você tem uma porta fechada, tem outra, tem outra, tem outra. De repente você encontra uma frestinha, sai por ali, vem uma solução que você não imaginava e praticamente todos os problemas têm solução. Se você
pensar bem na vida, você é muito mais jovem que eu, muito mais jovem que eu, e mesmo assim deve ter passado já por muitos problemas. Algum problema ficou sem solução? Não, né? Você foi resolvendo de uma maneira ou de outra. Então, todos os problemas têm solução. E temos que saber que isso aconteceu no passado, acontece no presente e vai continuar acontecendo no futuro. Então, aquele que acredita, aquele que tem paciência e que tem um pouquinho de fé para perseverar, ele vai encontrando saídas para tudo aquilo que acontece. Agora, falando um pouquinho dos seus artigos, eu vi um recentemente, que eu li hoje, inclusive, falando sobre a comunicação do nosso atual presidente, o presidente Bolsonaro. E o senhor fez uma série de artigos analisando a sua comunicação. Isso é extremamente importante, principalmente para aqueles que estudam e estão empenhados aí no mundo da comunicação, assim como o senhor. E eu percebi no texto que muita gente às vezes te chamou ou de mortadela ou de bolsominion, né? Isso é Não tá verdade. ficando complicado a gente escrever alguma coisa de comunicação sem ser taxado de um ou de outro? Porque a questão ali não é a posição política, a questão ali é a comunicação, né? É isso, eu explico sempre isso, falo, olha, o que eu faço é análise de comunicação dos políticos, porque o que acontece? Se eu passar a técnica de uma forma crua, fica chato, Vitor, fica chato. Por exemplo, estudar retórica, olha, tem que fazer a introdução, o exórdio, assim, já, vamos começar pelos termos técnicos, né? O exórdio, assim, a preparação, o desenvolvimento, até chegar à peroração, tá? O cara não aguenta, 3 linhas depois ele já desiste, é um negócio muito... Isso é bom. No meu caso, eu tenho aqui, eu sou provavelmente o maior colecionador de livros antigos de oratória que existe. Tenho livros aqui de 1700, 1750, 1800, está tudo aqui. Eu até deixo aqui atrás, nem levo isso para a escola com receio de que apareça alguém com olho gordo lá, olho grande. Então, isso interessa para mim, que tenho essa paixão por estudar comunicação, mas o outro que quer falar melhor, ele quer se apresentar com um pouco mais de consistência, essa técnica não ajuda muito. Então, o que eu faço? Eu pego uma personalidade, exemplo, o Moro, quando falou conge, porque o conge, aí caiu de pau em cima dele. Então, eu peguei essa palavra e mostrei por que uma pessoa bem preparada, bem formada, altamente intelectualizado, às vezes tem esse problema de pronúncia. Ao invés de falar cônjuge, ele falou conge. E fui explicando que pode acontecer por causa do relacionamento familiar, o relacionamento com amigos, essa displicência que você vai tendo na maneira de falar, e que, dependendo da atividade profissional, isso pode ser muito prejudicial. Uma empresa, por exemplo, aquele que se expressa com problemas de dicção, ele pode dar a entender que ele não teve boa formação, não teve bom preparo, não teve boa educação. Isso pode comprometer a autoridade dele. Então, eu aproveito a personalidade e faço análise. Eu me lembro quando o príncipe Harry foi falar do nascimento do filho, ele foi dar entrevista, esfregando as mãos. Então, eu aproveitei para dizer que é uma indicação de que a pessoa está nervosa, não está confiante. Bom, então, nos casos, porque você está falando mal do Moro, porque você está falando mal do... Não estou falando mal de ninguém, aproveitei o exemplo, a oportunidade para falar de comunicação. No caso do Bolsonaro, é o mesmo. Eu tinha comentado, eu escrevi 38 artigos. Com esse que eu escrevi depois, foi o 39º artigo. Já escrevi 39 artigos falando sobre a comunicação do Bolsonaro. Então, às vezes, eu falo mal dele, se ele vai mal, eu explico onde é que ele errou, onde é que pisou na bola, o que ele poderia ter feito, e quando ele vai bem, eu falo, olha, melhorou muito, aqui foi bem, etc. Então, quem lê e vê que eu elogio a comunicação dele, então acha que eu sou bolsonarista. Aquele que lê e vê que eu estou criticando, acha que eu sou petista, sei lá, esquerdista. Então, por mais que eu explique, não adianta. Agora, também não me incomoda, porque os comentários lá no UOL são abertos e as pessoas escrevem ali com pseudônimo. E ali ela está atrás de uma proteção, todos os demônios coloca para fora. O elogio mais simpático que eu recebo ali é de imbecil. E até eu não respondo para ninguém, viu, Vitor? Nada, nada. Pode falar mal, pode falar mal, pode falar, não respondo. A única resposta que eu dou, eu tenho até um textinho pronto, é quando quando eles querem criticar, falar esses estagiários do UOL, né, já chama logo de estagiário, que é para diminuir.
Fala, esse professor Polito, ele não sabe nem dar aula de oratória, como é que ele vai se meter a fazer análise política? Ele não tem competência para isso, né? Do ramo, e fala, porque eu contrariei a ideologia dele. Então, aí eu dou uma respostinha padrão, dizendo o seguinte: primeiro, que eu não falo sobre política, eu falo sobre a comunicação do político. Segundo, mesmo que eu falasse sobre política, há 20 anos, eu sou professor nos cursos de pós-graduação em marketing político na ECA USP. Ora, alguém que há 20 anos dá aula na pós-graduação lá na ECA da USP sobre marketing político, deve ter alguma autoridade para falar a respeito do assunto. Até alguns depois respondem dizendo assim: desculpe, eu não sabia dessa sua expertise, da sua experiência e tal. Mas é a única resposta. O resto, pode falar à vontade que eu não respondo. Com essa sua experiência em comunicação, e a gente já entende, né, que é essencial a comunicação para o político. Você já pensou em se candidatar? Convite não faltou. Porque você imagina, eu treino muitos políticos, presidentes de partido. Por exemplo, o melhor orador da política brasileira hoje foi meu aluno, que é o Roberto Jefferson. E o Roberto Jefferson, a filha dele, a Cristiane Brasil, foi minha aluna também. Ele é presidente do PTB. Então você imagina o político, vamos lá, porque você tem jeito, você fala com facilidade e tal. Não, eu sou muito mais útil ensinando as pessoas a falar em público, tirando a inibição das pessoas, tirando o medo de falar em público das pessoas, fazendo com que elas sejam mais desenvoltas, mais articuladas, mais comunicativas, mais felizes. Sou muito mais útil fazendo isso. Isso eu sei fazer. Agora, entrar na política não é a minha praia. Eu sou muito bom para dar aula para político. Sei ensinar como é que um político participa de um debate, como é que ele faz um pronunciamento, como é que ele estuda o público dele para conquistar votos. Isso aí eu tenho muita facilidade, mas eu não. E precisa ter vocação também, né, Polito? Não é só simplesmente chegar ali, porque muita gente quer ali um cargo político por outros interesses que não são realmente de ajudar o povo, ajudar as pessoas, né? Olha, é lógico que não é todo mundo assim, mas, por exemplo, tem uma determinada região do país em que a família toda era de políticos, e todos fizeram treinamento comigo. Vinha lá, chegou uma determinada época, um determinado momento, em que tinha mais família que cargo. Aí o que aconteceu? Como todos queriam, houve uma dissidência. Então, alguns saíram daquela linha e abriram uma outra, e eles acabaram sendo inimigos, porque eles queriam, lógico, lutar pelos mesmos cargos. Aí eu comecei a dar aula para os outros também. Então, vinha aquela linha e depois comecei a dar aula para outra linha. E um belo dia, treinando um desses outros, o camarada foi treinar o discurso dele. Ele foi criado junto com o primo dele, na casa do primo. Ele ia lá todo dia tomar chá à tarde, comer bolinho com a tia, etc. Na hora de fazer o discurso, ele começou a contar os segredos da família do primo que ele observou lá dentro quando ele frequentava a casa dele. Eu falei: escuta, rapaz, mas isso é uma coisa muito pessoal. Você vai entrar nisso, é deselegante isso, pode ser até contraproducente. Não, professor, não tem nada de pessoal, isso aqui é só política. Quer dizer, na cabeça deles, pode vender a mãe, pode fazer o que quiser, que está tudo certo. Então, não são todos assim, mas existe uma parte dos políticos que eles não têm o mínimo escrúpulo para conseguir aquilo que eles desejam. Eu estou fora. Mas falando um pouquinho de comunicação e empreendedorismo, o quão importante é a comunicação para o empreendedor? Bom, empreendedor vai precisar conversar com investidores, ele vai precisar conversar com fornecedores, ele vai precisar conversar com os seus empregados, vai ter que motivar as equipes, vai ter que projetar o seu negócio, porque o empreendedor, principalmente do pequeno e médio negócio, é ele, é a figura dele. Aí, se ele faz uma apresentação falando de um produto, falando do serviço dele, se ele falar bem, as pessoas vão identificar que aquilo que está por trás dele tem qualidade. Se ele fala mal, as pessoas vão desconfiar que talvez o produto seja tão ruim quanto ele. Portanto, saber falar bem é fundamental, principalmente, não é falar bonito, mas falar projetando a personalidade de uma forma muito consistente, para que as pessoas possam sentir segurança naquilo que está sendo transmitido.
Perfeito, perfeito. E qual que seria o grande segredo aí da comunicação? Tem um segredo só? Tem que ser eficiente. É isso. Aquilo que eu acabei de falar agora. Não adianta falar bonito, oh, tem uma voz bonita, bem articulado, pronuncio bem as palavras, tem um ritmo de fala interessante, porque vou alternando bem o volume da voz, a velocidade da fala, faço as pausas adequadas, o meu vocabulário é muito abrangente, encontro as palavras com facilidade, construindo sempre as frases com começo, meio e fim, de uma forma muito lógica, tenho uma postura elegante, uma gesticulação harmoniosa, boa comunicação facial, consigo olhar bem para a plateia, estruturo bem o meu pensamento com começo, meio e fim. Eu já dei todas as técnicas de comunicação que alguém deveria ter. Só que não adianta nada usar todas essas técnicas, falar muito bonitinho, se ele não conseguir vender o produto dele, se ele não conseguir fazer com que o projeto seja aprovado, com que a proposta seja aceita, com que abracem a causa, que votem no nome dele quando ele estiver fazendo o discurso político. Portanto, a boa comunicação é aquela que dá resultado. Às vezes, a pessoa fala mal, tem problemas de dicção, tem problemas de postura, ela não consegue olhar de forma direita para a plateia, ela vai misturando as ideias, mas ela tem uma comunicação natural e espontânea tão envolvente que as pessoas ficam seduzidas por ela. Portanto, comunicação boa é a comunicação que dá resultado. E como é que você descobre isso? Quando você consegue explorar o que você tem de melhor no seu potencial. Tanto que eu não tenho regrinha pronta para ninguém. Ah, você tem que falar assim, assim, assim. Não, não. Eu vou conversar com as pessoas e esses meus 45 anos de experiência me permitem fazer uma avaliação das características, do perfil, do potencial dessa pessoa, verificar como é que ele pode explorar aquilo que já está pronto, de tal forma que a pessoa desenvolva a sua própria técnica de comunicação. Por que isso é importante? Primeiro, que ela não esquece mais que a técnica continua sendo dela. Segundo, quando ela está falando, ela não tem que ficar preocupada se está gesticulando, se está projetando a voz ou não, porque ela está fazendo isso de uma forma muito espontânea. E é se fazer entendido, né? Eu já ouvi falar, o que eu estava pensando aqui agora, até esqueci, que o importante da comunicação não é aquilo que você fala, mas é aquilo que as pessoas entendem. Faz sentido isso? Faz todo sentido. Esse é o processo de recepção. Você, quando uma pessoa fala, ela transmite a sua mensagem utilizando palavras, utilizando conceitos, a partir da sua experiência, dos seus medos, dos seus preconceitos, das suas expectativas de vida. É a estrutura de vida de uma pessoa que está em ação. Quando a mensagem chega no ouvinte, o ouvinte vai interpretar essas palavras, interpretar esses conceitos a partir da sua experiência, dos seus medos, dos seus preconceitos, enfim, da sua estrutura de vida. Portanto, a mensagem transmitida nem sempre é a mesma mensagem recebida. Do encontro da mensagem transmitida com a mensagem recebida, nós vamos ter a formação de uma terceira mensagem, que é aquela que acaba prevalecendo. Provavelmente não é o que eu estou falando, não é o que você está ouvindo, mas é o que está sendo construído a partir dessas nossas duas experiências. O que nós podemos e nós devemos fazer é reduzir essa distância. Por exemplo, estudar muito bem quem são os ouvintes, qual é a faixa etária predominante, qual é o nível intelectual predominante, qual é o preparo, a especialização do ouvinte com relação àquele tema que vai ser abordado, e aí você sabe se você vai tratar de um assunto com profundidade, de uma maneira mais superficial, se você vai falar de futuro, se você vai falar do passado, se você vai contar historinhas, fazendo brincadeiras, porque o nível intelectual exige isso, se você apresenta argumentos e deixa por conta do ouvinte a conclusão, ou se você tem que dar a conclusão, enfim, você vai ter essa percepção quando aprender a identificar quem são os ouvintes e adaptar a sua forma de falar de acordo com essa característica do ouvinte. Eu não posso falar para um público inculto da mesma forma como eu falo para um público bem preparado. Se eu falar da mesma forma, passando a mesma mensagem, eu vou cometer um equívoco. Tanto que algumas pessoas dizem o seguinte: Polito, fiz uma apresentação, maior sucesso, os caras aplaudiram de pé. Engraçado, rapaz, eu fiz a mesma apresentação para um outro público e eles não reagiram, não deu certo. Por quê? Porque você fez a mesma apresentação para públicos diferentes. Aquela primeira estava adequada para aquele público. Para o outro público,
era preciso fazer uma adaptação, uma transformação, uma mudança, de tal forma que a sua mensagem pudesse ir ao encontro das necessidades e da expectativa dessas pessoas. Perfeito. O senhor acredita que a arma mais poderosa que nós temos no mundo é a comunicação? Ah, não existe outra. Com a comunicação você faz tudo. Uma vez o Silvio Santos disse, se me tirarem toda a minha riqueza, eu construo tudo de novo. Eu não tenho dúvidas, porque ele construiu tudo a partir da comunicação dele. Você depende da comunicação para se sair bem na apresentação de um trabalho escolar, o TCC lá no final do curso, para se sair bem numa entrevista de emprego, numa dinâmica de grupo, para se sair bem na sua atividade profissional, mesmo que você desenvolva uma atividade técnica. Atividade técnica depende de conhecimento até a supervisão, até a gerência. Depois disso, você deixa a técnica do lado e depende da comunicação para apresentar os seus projetos, para envolver as pessoas. Portanto, quanto mais a pessoa crescer na sua atividade profissional, quanto mais importante ela for na hierarquia, mais ela vai depender da comunicação. Com o tempo que o senhor tem de carreira, o senhor já viu muitas tecnologias aí surgindo e indo embora, e novas redes e mídias e canais de comunicação surgindo e também indo embora. A comunicação também muda ou ela permanece a mesma? Muda. Se eu desse aula hoje, da mesma forma como eu dei aula há 40 anos, eu teria já saído do mercado. Porque a época vai transformando. Por exemplo, em 10 anos, o nível de atenção do ouvinte ele caiu de 12 para 5 minutos. Então, veja só, o ouvinte ele conseguia ter um foco de atenção e conseguia manter essa atenção durante 12 minutos. Hoje, e esse estudo já tem algum tempo, caiu para 5 minutos, provavelmente já deve estar na base dos 3 minutos. Então, aquele que ficava contando histórias longas, com aquela fala mais prolixa de antigamente, isso dá urticária. O jovem hoje ele não consegue. Você observe os vídeos. Vídeo hoje de 14 segundos, tudo muito rapidinho. O vídeo passou de um determinado tempo, se a informação não for muito interessante, muito envolvente, já vão mudando, vão passando para frente. Então, mudou muito. As pessoas não têm tanta paciência para ouvir assim, não. Depois tem muita concorrência com entretenimento. Você vê a televisão é entretenimento, ela muda rapidamente e coloca sempre algo interessante. E você fazendo uma apresentação só com aquilo que você está dizendo, concorrendo com isso, o camarada pega o celular dele e desaparece. Polito, eu vou pegar esse trechinho aqui desse vídeo que o senhor comentou, principalmente com relação ao tempo, e eu vou mandar para os meus clientes, especialmente para os meus clientes, que às vezes têm a ideia de fazer um vídeo longo, aí de 15 minutos, quase um documentário, porque muita gente entende que, não, um vídeo para ser legal, um conteúdo para ser bacana, tem que ter um tempo considerável. Porque em 1 minuto, 2 minutos, eu não consigo falar nada. Com 1 minuto de fala, 40% das pessoas já deixaram de prestar atenção. 2 minutos de fala, praticamente já chegou a 0. 3 minutos e desapareceu. Então, aqui lá, eu quero fazer um vídeo institucional aí de uns 5 minutos. É bonito para ele que construiu a empresa dele e tal, mas para quem está assistindo, passou de 1 minuto, ele não quer mais saber daquilo, não tem interesse. Fez um vídeo de 5 minutos, dá lá para o departamento de marketing, que não gosta muito de você, fala, corta isso aqui, sem dó. Aí o cara não tem emoção nenhuma, ele vai, corta, faz 1 minuto, fica maravilhoso. Legal. Reinaldo, eu queria muito te agradecer por esse papo, por ter aceitado aqui esse convite, falar um pouco da sua história. E olha, antes de ir embora, porque a gente também vai falar como que as pessoas entram em contato contigo para fazer os cursos que são extremamente importantes. Mas eu tenho um presente aqui, que todo mundo que vem aqui, a gente transforma em cartoon. Então tem um artista que é o Maurício Brancalhon. Eu contratei ele justamente para fazer o cartoon das pessoas que vêm falar aqui comigo. Então eu vou te mostrar o seu agora. Olha aí como é que ficou o seu cartoon. Tá bonito demais. Então esse aqui é um presente, eu vou Muito encaminhar obrigado. ele para você. Você pode usar, pode postar, fica à vontade para usar da maneira que quiser, tá bom? Tá ótimo, muito E, legal, muito Reinaldo, as obrigado. pessoas, os profissionais, empreendedores, aqueles que entendem a importância da comunicação, eles querem fazer um curso contigo. Como é que eles fazem? Então vamos lá. Primeiro, antes de fazer o curso, se ele quiser, ele pode. Esse foi o último livro que eu escrevi com a minha filha, a Raquel Polito. A Raquel
está comigo há 25 anos, nós já escrevemos 5 livros juntos, e esse livro aqui, Os Segredos da Boa Comunicação no Mundo Corporativo, é o que existe de mais atual em termos de comunicação. Então, tudo sobre comunicação pessoal, comunicação corporativa, comunicação à distância, está tudo aqui mastigado, e uma linguagem, assim, muito fluente, muito fácil. Garanto que esse livro aqui vai agradar. E para me encontrar, a forma mais simples é o Instagram, @Polito. @Polito, vai lá no direct, manda as perguntas, eu respondo a todas as perguntas com muito prazer, e tem ali informações sobre cursos, sobre aulas, está tudo lá explicadinho. @Polito, bastante simples. Excelente. E olha, se você gostou desse conteúdo, desse bate-papo, se você está assistindo no YouTube, não esquece de deixar o seu like, um comentário que eu vou ter o maior prazer de te responder, e também se inscreva no canal e ative as notificações para você receber quando um novo vídeo for lançado aqui no canal. Se você estiver ouvindo esse podcast através das plataformas aí das distribuidoras de podcast, também compartilhe com os seus amigos e assine aqui o nosso canal. Um grande abraço e até a próxima. Reinaldo, até a próxima. Muito obrigado, viu? Muito obrigado, foi um prazer. Obrigado pelo prestígio, pela oportunidade.